Este é mais um culto online, realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Domingo, às 8h30. Escola Bíblica Dominical. E às 17h30, culto de louvor e adoração a Deus. Terça-feira, culto de oração, às 19h. Quarta-feira, culto de ensino da Palavra de Deus, às 17h30. Aos sábados a partir das 18h, culto online. Nosso endereço, Rio 9 de Julho, 169 Iguape, SP, Brasil. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Estamos aí em mais um culto online para a honra e glória do nosso Deus, que é todo poderoso e é digno de toda a adoração para todo sempre. Neste momento, meu irmão e minha irmã, vamos pedir a misericórdia de Deus, pedindo para que Ele esteja revelando a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, vamos orar. Pai amado, Pai querido, tenha misericórdia de nós. Clamamos, Senhor, meu Pai, que o Senhor esteja nos ajudando a fazer a Tua vontade. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, para que o Senhor seja louvado e glorificado, e estende as Tuas mãos. Visita os enfermos, visita, Senhor, meu Pai, aqueles que estão passando por dificuldade em ordem financeira, abra as portas de emprego para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, visita o encarcerado, meu Deus. Clamamos agora a Sua bondade e fidelidade para a glória e honra do Teu nome. Fala conosco, Pai, pedimos a orientação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 103, que diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. A primeira coisa que nós vemos aqui no Salmo de número 103, versículo 1 e 2, é que nós devemos bendizer ao Senhor, não é? Davi, ele dá uma ordem para a sua alma, né, para bendizer ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor. Então, muitas vezes, nós estamos passando por lutas, situações difíceis, por adversidades. Mas só que nós devemos dar uma ordem para a nossa alma. Dizer, bendize a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, todo o meu corpo, tudo que existe, os meus órgãos, né, a minha mente, os meus pensamentos, tudo deve bendizer o nome do Senhor. Porque diz no versículo 2, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios, né? Olha só que coisa, né, meus irmãos? Então que nós devemos trazer à memória o que o Senhor tem feito por nós, o que Ele tem realizado em nossas vidas. Nós estamos vivos, estamos comendo, bebendo, graças a Deus, não é? Veja bem que Davi, ele não se esquece dos benefícios do Senhor. Embora ele estivesse passando por lutas, por situações difíceis, nós observamos que Davi, ele sempre traz à memória aquilo que lhe dá esperança e não fica focado nos problemas e nas lutas. Aqui no versículo de número 4 também continua: o que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Olha só, que redime a tua vida da perdição. O Senhor te redimiu da perdição? Você lembra a época que você estava no mundo, a época que você estava sofrendo? O que Jesus fez na sua vida quando te encontrou? Você lembra? Você tem um histórico com Deus, onde Deus ele pôde estar trazendo você para perto dele, né? E abençoando você grandemente, né? Então nós devemos entender que Davi, ele na verdade, ele está trazendo lembrança tudo aquilo que Deus fez por ele. Olha só. E no versículo de número 5 diz assim: quem farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Então, meus irmãos, Davi, ele reconheceu que era só Deus que podia renovar as suas forças. Não é? É só Deus que pode nos dar ânimo para viver. A própria palavra de Deus nos fala lá em João 16, versículo 33, que nós devemos ter bom ânimo porque Jesus ele venceu o mundo, não é? Que nós vamos ter aflições. Então, Davi, ele fala aqui, né? Ele fala aqui no versículo
de número 5, olha só, que farta a tua boca de bens. Né? O Senhor tem fartado a nossa boca de bens, de alegria, de paz, de gozo. Nós devemos recitar tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Olha só, e diz aqui, né, ainda, de sorte que a tua mocidade se renova. O Senhor é que renova a nossa mocidade. Ah, tô velho, tô assim, tô assado, porque é doença, enfermidade. Não, a palavra do Senhor diz que Ele renova, a nossa mocidade. Olha só, como a da águia. Nós vemos aí a águia, um animal de rapina, não é? Muito ágil, que voa muito alto demais. Assim o Senhor, ele faz uma comparação que quando nós buscamos a Deus, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós estamos nos caminhos do Senhor, Ele renova a nossa vida, né? Como a da águia. Nós vamos voar alto, nós vamos conquistar, né? Então nós não devemos ficar de forma nenhuma desanimados. Olha só, aqui no versículo 6, o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Então, se você se sente oprimido, saiba que o Senhor, ele está fazendo justiça por você. Tá certo? Pessoas estão te perseguindo, pessoas estão te maltratando. É promessa da palavra de Deus, Salmo 103. Olha só, ele faz justiça a todos os oprimidos. Versículo 7, faz conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. No versículo de número 8, misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo, grande em benignidade. Meu irmão, Deus tem muita paciência para conosco. Erramos, falhamos, o Senhor está sempre pronto a perdoar. Que nós não venhamos a desistir dos caminhos do Senhor. Que nós não venhamos a abandonar a Deus. Que nós não venhamos a desanimar. Nós não podemos desanimar de jeito nenhum, né? Olha só. E diz aqui no 9, não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Olha só, quer dizer que Deus, ele não se ira conosco para todo sempre. Deus, ele não vai ficar irado nos rejeitando. Não, o Senhor não rejeita ninguém. Se eu e você estamos nos caminhos do Senhor aguentando firme, pecamos, erramos, mas nós pedimos perdão a Deus. Se eu e você nos humilhamos diante de Deus, saiba que o Senhor está pronto a nos perdoar, a nos levantar, não é? E Ele não vai ficar com a sua ira para sempre. Ele pode nos corrigir, né? Porque Ele nos ama. Mas essa correção não é um castigo, não. É para que nós venhamos aqui a aprender a que devemos fazer as coisas corretas. Mas Deus, mesmo assim, Ele vem com seu amor e nos levanta, nos restaura. Olha só aqui no versículo de número 8, né? No versículo de número 9. Agora aqui no 10 diz assim, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo nossas iniquidades. O que significa isso? Significa que o Senhor não nos trata conforme nós merecemos. Somos pecadores, somos falhos, somos mentirosos, somos pessoas que sempre estão propostas a fazer aquilo que é mal diante dos olhos do Senhor. Mas quando nós nos arrependemos, o Senhor está sempre pronto a nos abraçar como filho pródigo. Ele está sempre pronto a nos restaurar. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, não é? Olha só. E aqui no versículo 11, pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Olha só que coisa, né, meus irmãos? Como Deus é misericordioso, como Ele é compassivo, como Ele está disposto a nos perdoar, como Ele está disposto a nos restaurar, como Ele está disposto a tirar muitas vezes as nossas vidas do monturo, do desânimo, da tristeza, daquilo que é mal. Ele está disposto, meu irmão. Então, que isso fique para todos nós, que o Senhor é bondoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor quer para mim e para você o melhor. Ele quer que nós venhamos a ter um relacionamento com Ele de amor, de carinho, sabe, um estreitamento com a sua amizade. Olha só, meus irmãos. E aqui diz ainda, né? Olha só, no versículo de número 13, assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor compadece daqueles que o temem. Então, meus irmãos, nós podemos pecar, errar, falhar, mas quando vem aquele temor, vem o convencimento do Espírito Santo, o Senhor
e nós nos arrependemos, nos quebrantamos diante de Deus, Deus está sempre disposto a nos levantar, a nos perdoar, sabe? Ele se compadece de nós, ele nos ajuda nas nossas dificuldades, está sempre disposto, não é? E no versículo 14 diz aqui ainda: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quer dizer que Deus sabe que nós somos. Deus, ele conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pecadores, somos transgressores, mas ele está disposto sempre a nos perdoar. No versículo de número 14 diz assim: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passado por ela, o vento logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Deus, ele conhece que, né, nós somos como a erva do campo. Um dia nós estamos ali, florescendo, bonito, aquele negócio todo, mas de repente passa outro dia ali e desapareceu, né? Deus, ele conhece a nossa estrutura. Deus sabe que eu e você, que todo ser humano na face da terra, são pessoas que não têm a eternidade. Nós somos pessoas que não têm assim uma permanência na face da terra. Nós vamos passar, meus irmãos. Nós vamos passar a nossa estrutura física, a beleza, né? Muitos dão aí muita ênfase na beleza, sabe? Fazem ginástica, fazem isso, vão em academia. Aqui não é errado dizer que a pessoa vai para uma academia para cuidar da sua saúde, mas quando é para se mostrar, se exibir, quando é para querer se achar melhor do que os outros, então isso aí é uma bobagem diante de Deus. Por quê? Porque todos nós vamos comparecer perante a face do Altíssimo um dia. Nós devemos cuidar da nossa vida espiritual também, sabe? Cuidar da nossa vida espiritual. Não, eu vou cuidar do meu físico, disso e daquilo, e se esquece das coisas de Deus. Não quer saber de Deus, sabe? Por quê? Porque quer se mostrar que é musculoso, quer mostrar, a mulher quer mostrar sua beleza, aquele negócio todo. Eu digo que não é errado, mas quando isso tem um objetivo de querer sobrepujar os outros, ou querer se mostrar, se exibir, sabe? Isso é um perigo. Por quê? Porque Deus, ele não conjumina com essas coisas, não é? Não conjumina, e nós devemos tomar um cuidado para não colocar essas coisas ou fazer uma idolatria dessas coisas, fazer uma idolatria do meu corpo, você está entendendo? E isso daí fazer com que eu venha me esquecer das coisas de Deus. É um perigo, meu irmão, é um perigo, né, minha irmã? Então venhamos a tomar cuidado, né? Então, diz aqui a palavra do Senhor, versículo 17: mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade, e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos homens. Então você está passando injustiça, está passando por uma fase, saiba que a misericórdia do Senhor te alcança hoje, saiba que a bondade de Deus te alcança hoje, saiba que os seus problemas estão resolvidos no nome de Jesus Cristo. Não se afaste de Deus, não desanime por nada, mas fique firme na presença do Senhor, porque é Ele que faz justiça. Ah, mas o ser humano quer fazer, ah, o outro não quer, ah, porque esse problema, ah, porque aquele, porque... Meu irmão, saiba que Deus, ele tem sempre uma saída, e o próprio Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, diz a palavra do Senhor. Olha só. Então, vejamos aqui no Salmo 18, sobre aqueles que guardam a sua aliança, sobre os que lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Será que nós lembramos dos mandamentos do Senhor? Será que nós cumprimos a vontade de Deus? Não é? Então as promessas do Senhor é para aqueles que cumprem e para aqueles que obedecem para aqueles que obedecem o seu mandamento, que se lembram de Deus, não é? Que não se esquece do Senhor. Não é qualquer coisa que os deixa alheio, sabe? A amizade, a comunhão com Deus. Não, não é. Porque esse daí, Deus sempre vai estar ajudando, Deus sempre vai estar fortalecendo, né? E no versículo 19, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então, veja bem que o Senhor estabelece seu reino, seu trono sobre os céus e ele domina sobre tudo. Deus é dominador, meu irmão. Ele fez todas as coisas. É aquilo que eu já falei, né, uma determinada vez numa pregação, e é uma verdade, que existe aqui a nossa galáxia, existe em torno aí de 200 milhões de estrelas, a 400 até mais, né? Veja bem, e Deus conhece cada uma delas, Deus conhece o nome de cada uma delas. Temos a nossa vizinha aqui, a galáxia Andrômeda, né, que diz os estudiosos que vai se fundir
com a Via Láctea, vai haver um choque, né? E as duas vão se fundir e vai se tornar uma galáxia só. Né? E eles colocam ali vários e vários anos que isso vai acontecer. Eu creio que nessa época aí Jesus já tenha voltado, né? Já tenha estabelecido um novo reino. Mas observe bem a grandeza do universo. Observe que existem outras e outras galáxias, outros, né? Até os cientistas já dizem que existe um multiverso, né? Veja bem. Então o espaço ele é enorme, existem várias estrelas, existem vários planetas desconhecidos, os cientistas já descobriram um monte de planetas, não é? Então observe que Deus conhece o nome de cada uma delas, né? Deus conhece o nome de cada uma delas, imagine só, meus irmãos. Né? Que coisa grandiosa, né? Que coisa tremenda da parte do Senhor. E será que Deus ele vai se esquecer de mim e de você? Claro que não. Né? Deus está sempre disposto a nos abençoar e nos fortalecer, e vai nos fortalecer, vai nos dar vitória. As dificuldades estão aí para ser vencidas, né? E muitas vezes é a nossa capacidade mental, que é tão pequena, tão humana, né? Tão deficiente, mas só que o Senhor ele tem uma imensidão de bênçãos para dar para a nossa vida e uma imensidão de vitórias, mas nós devemos crer, devemos permanecer e não desanimar de jeito nenhum, não é? Então aqui no versículo de número 20 diz assim a palavra do Senhor: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que exerceis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Bendize o Senhor, meu irmão. Vamos bendizer ao Senhor, né? Estamos na presença de Deus, vamos bendizer ao Senhor, vamos glorificar, vamos ver aquilo que o Senhor já tem feito por nós e aquilo que Ele fará. Basta tão somente nós crermos na palavra de Deus. Crer, ficar firmes, as situações vêm, as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas isso não é motivo para desanimar, não é motivo para largar de tudo, desesperar de forma nenhuma, porque o Senhor é o nosso pastor, como diz o Salmo 23, e nada nos faltará. Ah, mas eu não sei o que fazer. Salmo 91 diz ali que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então descanse na sombra do Senhor, descanse porque Ele tem vida e vida em abundância para mim e para você, né? Como diz ali João 10, versículo 10, Ele tem vida em abundância, mas nós devemos esconder-nos, né? Na sombra do Altíssimo, porque a proteção, a graça, a provisão vem dele. Olha só que coisa tremenda, né? O inimigo ele tenta a todo momento nos desanimar, mas que nós não venhamos a desanimar. E aqui no versículo de número 22, que é o versículo final, diz assim: bendizei ao Senhor todas as suas obras, todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Que coisa linda, né, meus irmãos? Que coisa linda. Qual é o domínio do Senhor? O Senhor tem domínio sobre todo o universo, tanto do macro como do micro. O Senhor tem domínio sobre todas as coisas, né? Nós vemos ali, por exemplo, uma formiga, né? Nós vemos ali um pequeno inseto. E interessante, né, que aquele pequeno inseto, como é que nós podemos imaginar como aquele inseto ele vive, né? Como devem ser os seus órgãos internos? Não é? Pense um pouco, né, meu irmão? Pense numa folha, o quão complexo é aquela folha quando você coloca no microscópio, né? Olha só, uma gotícula de água. O que deve ter nessa gotícula de água quando cai da chuva, aquele negócio todo? Então, veja bem que Deus, Ele é Deus. Quando a Bíblia diz que o Senhor é o Senhor dos exércitos, também está referindo à sua criação. Toda a criação de todo o universo, de todos os lugares. Né? O próprio livro de Hebreus, no capítulo de número 11, diz ali que pela palavra de Deus, os universos, nós cremos que os mundos foram criados. Então nós vemos a imensidão de Deus, né? Nós vemos a imensidão do Senhor, que tudo está sob o seu domínio, tudo está no seu controle. Para complementar, né, aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 6, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humilhar diante de Deus. Senhor, estou passando por esse problema. Senhor, eu não estou contente com a vida que eu estou levando. Senhor, me ajuda, eu sou miserável, pecador, careço do Senhor. Se humilhar diante de Deus. Não adianta ir com prepotência, com arrogância, né? Não adianta pegar aí diante de Deus e querer falar os seus atributos. Não adianta pegar e chegar diante de Deus, falar que você é obediente, que você é isso, que você merece. A gente não merece nada, nós devemos nos humilhar diante de Deus, né? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem
cuidado de vós. Lance sobre ele a sua ansiedade, a sua tristeza, sabe, as suas impossibilidades. Coloque diante dele, porque ele é Deus do sobrenatural, não é? No versículo de número 7 nos fala sobre isso. E no versículo de número 8 diz aqui, ó: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem quer tragar. Olha só, meus irmãos, né? Então nós temos que tomar cuidado com a tristeza, nós devemos tomar cuidado, sabe, com ansiedade, porque isso pode nos levar a tomar decisões erradas, decisões que vão levar para outro patamar que não é aquilo que nós desejaríamos e que pode nos prejudicar. Então, a palavra do Senhor diz aqui que nós devemos lançar nossas ansiedades. Ah, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Calma, opa, vamos lançar sobre Deus nossas ansiedades. Você está entendendo? Vamos nos confortar em Deus. Vamos esperar em Deus. Vamos acalmar o nosso coração. Vamos acalmar a nossa vida, né, diante do Senhor. Porque se nós tomarmos uma decisão errada, nós podemos cometer vários erros, várias falhas, vai entristecer pessoas, nós vamos criar um problema para nós mesmos. Então nós devemos colocar as nossas ansiedades diante de Deus, né? Porque porque o diabo, ele ruge como um leão, ele está observando a presa. No momento certo que nós dermos um vacilo, você está entendendo? Por causa da ansiedade, por causa do imediatismo, nós podemos ser sucumbidos por ele. E ele vai preparar uma armadilha muito forte para mim e para você. Devemos tomar cuidado. Está entendendo? Por isso que nós devemos nos humilhar diante de Deus e esperar nele. Versículo 9: ao qual resistir firmes na fé. Nós devemos resistir na fé, não é? Sabendo que as mesmas aflições cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ou seja, todo mundo está passando por tribulação, por luta, né? Todo mundo. Ah, eu sou a última bolacha do pacote. Ah, não, você não é, meu irmão. Eu também não sou. Tem pessoas que estão passando coisa pior do que eu e você e estão aí lutando pela fé em Jesus Cristo, não é verdade? Então, que nós venhamos a ficar firmes na presença do Senhor. Vamos orar. Pai querido, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda a ficar firmes diante do Senhor, a buscar a sua presença e a nunca tomar atitudes devido, Senhor meu Pai, à ansiedade, devido ao imediatismo. Nos ajuda, Pai, e que nós venhamos a reconhecer sempre que, como o Salmo 103 nos informa, Senhor, que nós devemos colocar toda a nossa vida no Teu altar, Pai. Em nome de Jesus, reconhecer que o Senhor fez tudo por nós e faz tudo por nós pela sua infinita misericórdia. Nos ajuda, Pai. Alcança cada vida, cada pessoa, cada lar e cada casa. Em nome de Jesus. Amém. Que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti e tenha a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família. E fique na graça e na paz do Eterno. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Assembleia de Deus Central de Iguape tem feito a sua parte em anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso convidamos você a participar de um de nossos cultos. Domingo, Escola Bíblica Dominical às 8h30 e à tarde às 17h30, culto de louvor e adoração a Deus. Terça, às 19h, culto de oração. Quarta, às 17h30, culto de ensino bíblico. Sábado, às 18h30, culto online, pelo youtube.com. Nosso endereço: Rua 9 de Julho 169 Iguape, SP, Brasil. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.